Estamos juntos, a partir de agora, o nosso podcast Roda de Amigos. Esse é o espaço do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. E hoje recebendo aqui o Gilberto Almazan, mais conhecido como Ratinho, que é o presidente. E é uma alegria muito grande tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Obrigado, o prazer é nosso. Desculpa a voz, mas eu peguei uma laringite. Mas assim, um prazer é nosso, agradecer você, Léo, toda a equipe aqui pelo Roda de Amigos aí para escutar a gente. Obrigado. Muito bem. Conosco também o João Batista, ele é diretor lá do sindicato, ele já esteve conosco em outra oportunidade, está retornando aqui esse bate-papo. Seja sempre muito bem-vindo aqui, João. Obrigado, Léo. Primeiro, um prazer enorme voltar aqui, né? Fazer esse bate-papo com vocês. E agradecer muito pelo convite. A gente poder esclarecer algumas dúvidas, né? Agradecer muito. Obrigado. Pois é, e vocês voltam aqui num momento de discussão, de política muito acirrada, mas a gente inicia esse bate-papo aqui falando sobre a importância do plebiscito para pressionar o Congresso a pautar a questão da jornada, o fim da jornada 6x1. Como é que você enxerga essa questão hoje, ô Ratinho? Comenta aqui para a nossa audiência. Essa jornada 6x1, inclusive outro dia um diretor já falava, olha, isso já é uma realidade no nosso sindicato. E aí você, melhor do que ninguém para falar sobre esse tema aqui. O movimento sindical como um todo, todas as centrais sindicais, lutam pela redução da jornada de trabalho já há muitos anos, né? Mesmo antes de 88 da Constituição, a gente já falava em 40 horas semanais. E lá na Constituição acabou ficando 44 horas. O setor metalúrgico já tinha um acordo antes da Constituição, que reduziu de 48 para 46 horas. Depois virou 44 na Constituição. Mas de 88 para cá, a produtividade cresceu muito. Muito maquinário novo, muita coisa nova. Pra você ter ideia, a Volkswagen, por exemplo, tinha perto de 40 mil trabalhadores e fazia 1.000 carros por mês. Quer dizer, hoje você tem lá 9 mil trabalhadores e faz 3 mil carros. Então, reduziu muito o número de trabalhadores e cresceu demais a produção. Então, esse ganho precisaria também chegar nos trabalhadores. Quer dizer, não dá, com esse ganho todo de produtividade que os empresários tiveram, não pode ficar só para o lucro. Isso teria que retornar também para os trabalhadores em forma de redução de jornada, né? O emprego é muito importante, quer dizer, se você reduz a jornada, você tem também mais gente empregada. E, por último, a escala 6x1, que o pessoal trabalha de segunda a sábado, né? E não tem descanso, quer dizer, você tem só o domingo, né? E muitas empresas ainda chamam o trabalhador para fazer hora extra no domingo. Quer dizer, fica uma jornada extremamente exaustante para os trabalhadores. E um único dia na semana não é o suficiente para você ter o convívio familiar e social. E o ser humano, ele é um ser que precisa desse convívio. Quando você se afasta dos amigos, você se afasta da família, você pode ter problemas de saúde mental. E o que a gente tem visto nos últimos tempos, principalmente da pandemia para cá, é um crescimento absurdo de afastamento de trabalhadores por saúde mental, por depressão, síndrome do pânico, por todos os malefícios que pode acontecer na mente das pessoas. Então, é urgente que a gente reduza a jornada por questões econômicas, mas também por questões de saúde e segurança. Ouvi também o João Batista, outro dia ouvi até de um jornalista falando que essa é uma discussão que poderia ser pautada diretamente entre sindicato de empregado e patronal. Seria possível essa discussão sem passar pelo Congresso, João? Olha, Léo, essa discussão, ela é possível fazer, nós já fizemos em algumas situações. Aliás, agora, exatamente agora, nós estamos negociando com algumas empresas, acordo direto com o sindicato. Agora,
Quando a gente fala da questão da redução da jornada sem redução de salário e o fim da escala 6x1, a ideia é que você tenha todos os trabalhadores brasileiros fazendo essa mesma jornada. Quando a gente exclui o Estado, exclui o Congresso do meio, aqueles sindicatos mais organizados, eles conseguem alguns avanços, mas os demais não conseguem avançar. Entendi. Então, a correlação de força é muito, muito importante. O sindicato que tem uma certa representatividade, ele consegue negociar direto com os patrões. Aquele sindicato que não tem essa representatividade não consegue fazer isso. E aí, lá, quando eles pensaram no mundo do trabalho, o que eles pensaram? 8 horas para o lazer, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar. Isso acontece hoje, na realidade? Não, não acontece. 4 horas no trânsito. 4 horas no trânsito. Não contaram isso lá atrás, né? Não contaram com isso. Então, efetivamente, é fundamental essa redução da jornada sem redução do salário e também essa questão do fim da escala 6x1. Existem situações, Léo, para você ter uma ideia, que a empresa ela pode até não reduzir a jornada, mudar a escala 6x1, mas ele continua trabalhando normalmente, 44 horas semanais, e está fazendo a escala 6x1 do mesmo jeito. Entendi. Entendeu? Ele aumenta a jornada diária, diminui a quantidade de dias, mas ele continua trabalhando. Ou seja, vai sofrer estafa, vai ter acidente, vai matar peça, estragar a produção e por aí vai. Então, o ideal é que a sociedade se organize como um todo, junto com o Congresso, com o governo, patrão e empregado, e chegue num consenso para que haja efetivamente para todo mundo essa redução. Essa discussão, o Ratinho, os trabalhadores em si têm se empolgado com isso? Vê realmente isso como algo benéfico para ele? É uma pauta importante para os trabalhadores, né? A pauta de você trabalhar menos é histórica entre os trabalhadores. A luta por 8 horas, lá nos Estados Unidos, um grupo de dirigentes sindicais foram enforcados, por isso o 1º de maio, né? Então, essa luta sempre foi importante e hoje está mais na pauta, sendo mais importante do que nunca, né? Pelo staff que os trabalhadores têm, pela questão de saúde mental. Então, é urgente. Está encontrando muita resistência lá no Congresso? Sempre encontra, né? Sempre encontra. Esse movimento que fala sobre esse Congresso inimigo do povo, de fato é verdade, né? Você tem uma parte ali do Congresso que é de fato inimigo do povo. Não deixa as coisas andarem. Nesse plebiscito, além da jornada de trabalho, a gente está pautando também a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E a gente vê o Congresso defendendo os milionários, os bilionários. Porque essas pessoas acabam ajudando na campanha deles economicamente e eles acabam defendendo essas pessoas, em detrimento da maioria da população. Entendi. Porque aí também viria a questão de taxar os super ricos. Sim. E é isso que eles não querem também, né? Só para contribuir com a pergunta anterior, Léo, antes de entrar nessa próxima. Sim. Nós temos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, dos 513 deputados, nós temos 4 deputados que são trabalhadores, efetivamente, que saiu do movimento sindical ou trabalhador de base, de fábrica, 4 dos 513. E temos lá algo em torno de 330 que são empresários. Portanto, quando tu leva uma pauta dessa, não é tarefa fácil para convencê-los. Mesmo ele não tendo prejuízo, mas não é tarefa fácil. Só o impacto de dizer, olha, fim da escala 6x1, já é o impacto, e aí você tem dificuldade. Nessa questão da pergunta que você fez, Léo, de taxar o super rico, que é a outra pergunta do plebiscito, né? Você é a favor de taxar o super rico no imposto de renda para isentar quem ganha até R$5.000 no imposto de renda? E entre 5.000 e 7.000 ele tem uma faixa menor, proporcionalidade menor.
E aí, Léo, é assim, olha, não é só taxar o super rico, né? Porque assim, ó, tem muitas pessoas que têm uma padaria, que tem uma empresinha de 10, 15, 20 trabalhadores, o profissional liberal, o operário que ganha lá seus 15, 20 mil, eles estão pensando em vão taxar eles. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Nós estamos falando em taxar o super rico. 1% da população brasileira detém 60% da riqueza do Brasil. Imagina só. 1% detém 60% da riqueza do Brasil. Tá certo? Então, e os outros 99% detêm 40%. É desse pessoal que nós estamos falando. É tanto que a proposta ela é muito clara. Isentando até R$5.000 no imposto de renda dos trabalhadores, nós temos 140 mil pessoas que vão ser taxadas, né? Uhum. E vai beneficiar em torno de 20 milhões de pessoas. Portanto, você tem até 20 milhões que vão ser beneficiadas com isenção e vai taxar ali em torno de 141 mil pessoas. Vale ressaltar, Léo, que eles estão falando assim, olha, quem ganha acima de 50 mil, não é de salário, o camarada ganha 50 mil, mas ele já paga imposto de renda. Pronto, esse camarada não vai mexer nele. Agora, 50 mil acima disso, que ele não paga imposto de renda. Então, está sendo proposto pagar até 10%. Se a gente pegar algumas corporações brasileiras, agora bem recente, nós tivemos um banco, não vou falar o nome porque não pode, né? Mas tivemos um banco aí que teve 6 bilhões de lucro no ano passado. Dividiu entre as famílias, dono do banco, e não pagaram R$1 de imposto de renda. Tá certo? Que é o chamado do Prolabore. O bancário lá embaixo, dividendos. O bancário lá embaixo que ganha 4 mil paga imposto de renda. É justo um treco desse? Não pode ser justo. Então, é um equilíbrio. Porque a gente sabe, Léo, que é assim, o dinheiro no bolso do milionário, do bilionário, ele vai para o capital financeiro, especulativo. O dinheiro no bolso do trabalhador, ele vai para o consumo. Ele vai para o consumo, vai para a produção, vai para a venda, vai para gerar novos empregos, gerar novos encargos para o governo. Então, essa é a ideia. Você ter um grupo aqui embaixo maior que paga menos e, em detrimento, um grupo lá em cima que acumula, que paga um pouco mais. E para essa questão do plebiscito sair do papel e ir para a prática, qual é o caminho? O que precisa ser feito? A gente já está... A ideia foi começar já no dia 1º de agosto. Desculpa. E a gente vai até o final de agosto agora. Na verdade, setembro. Começou 1º de julho, né? Julho até setembro. E vai até final de agosto. De setembro. Até final de agosto. No dia 7 de setembro, a ideia é a gente juntar pelo menos 10 milhões de assinaturas e entregar para o presidente da Câmara, presidente do Senado e para o presidente da República. Né? Todas as centrais sindicais, todos os movimentos sociais, e a gente encerrar a votação em final de agosto, começo de setembro, mas no dia 7 a gente fazer esse movimento aí de entrega dessas assinaturas. A ideia é a gente colher pelo menos 10 milhões de assinaturas para ser entregue no dia 7. E a adesão está sendo boa? Como é que está? O pessoal está... Muito boa. Nós temos várias bancas espalhadas por Osasco, por exemplo, que é onde nós estamos, a sede do sindicato. Nós, sindicato, já temos várias urnas, porque as urnas elas precisam ser confeccionar as urnas, ata de assinatura, e cada urna você precisa cadastrar no sistema para ela ter um número, para ter uma certa rastreabilidade. Então, nós estamos com várias urnas, os metalúrgicos, mas as demais instituições... Tem empresa que os trabalhadores estão fazendo fila lá. Fizeram fila para poder votar. Fila para votar, para assinar. Então, hoje nós temos várias banquinhas no calçadão de Osasco, na estação, em empresas, fazendo a colheita de colhendo assinaturas. Está muito boa, a adesão é muito boa. Muito boa. Entrando aqui numa outra questão, né, que é a política, qual é a avaliação de ambos, né, tanto do Ratinho como também do João Batista, com relação a esse cenário político que a gente está atravessando agora, esse momento tão tenso? É muito preocupante. Essa turma do Bolsonaro, antes mesmo deles ganharem a eleição lá em 2018, sempre se preocuparam em dar um golpe, né? Acho que já de não deixar o
o Lula concorrer às eleições, aquilo que o Sérgio Moro fez, né, de forma ilegal, e depois foi ser o ministro da Justiça, e aquilo que fizeram com a Dilma, quer dizer, a Dilma sofreu impeachment por uma pedalada, quer dizer, todos os outros governos deram pedalada, o próprio Bolsonaro fez isso, né? E ela foi absolvida. Quer dizer, para nós ficou muito claro que já houve um golpe lá com a Dilma. Esse golpe teve continuidade com a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro. Ele tentou dar um golpe nas eleições, mas não conseguiu. O companheiro Lula venceu as eleições, mas eles continuam a todo momento tentando dar o golpe, né? Fizeram isso dia 8 de janeiro, estão fazendo isso agora dentro da Câmara dos Deputados, no Senado, colocando os deputados e os senadores bolsonaristas para tentar impedir o trabalho, buscando ajuda externa, fazendo chantagem em cima de um juiz, né? Qualquer bandido que fizer ameaça a um juiz, imediatamente ele é preso, em qualquer instância, né? E ele claramente, em público, tem feito ameaça e até agora não foi preso, e a Câmara não tem caçado essas pessoas que fazem ameaça. Então, para a gente é preocupante, é uma tentativa de golpe continuada, isso desde de 16 com a Dilma, e tem continuado isso. Eu acho que boa parte da população brasileira está entendendo o que está acontecendo, né? Acho que está abrindo os olhos do que está acontecendo. A gente tem visto uma mudança, conversando com as pessoas em porta de fábrica, tem tido uma mudança muito importante das pessoas estarem percebendo o que está acontecendo. E agora com essa taxação lá, que fala, vou taxar porque não aceito o que vocês estão fazendo com o Bolsonaro, isso deixa muito claro. Quer dizer, em 64, o governo americano interviu aqui para ter o golpe, e a gente viu... Com essa interferência agora, não assusta a gente de novo? Claro que assusta, né? Assusta muito. Então, mas a gente também não pode abaixar a cabeça, não pode aceitar. Porque os americanos, eles não estão aqui para acabar com a corrupção, né? Não estão aqui para liberdade de expressão, não é nada disso. O que eles querem, de fato, é que as empresas americanas ganhem muito dinheiro. Então querem acabar com o PIX para que Visa, Mastercard, American ganhem dinheiro. Eles querem pegar o petróleo, querem terras raras para fazer todos aqueles minérios mais difíceis de ser encontrados, que o Brasil tem muito. Então eles querem as riquezas brasileiras. Eles querem a gente como se fosse um quintal dos Estados Unidos. Não estão pensando na população. Bolsonaro colocou milhões de pessoas com fome. As pessoas, a gente vai recuperar a memória, a gente via pessoas na fila pedindo osso, e americano nenhum aqui veio falar que não podia acontecer aquilo. O que a gente está vendo em Gaza, matarem crianças e mulheres que estão indo lá buscar comida, e americano defender aquilo. Quer dizer, está claro para a gente que eles não estão querendo defender nenhum tipo de população. O que eles querem é explorar as riquezas e deixar a população passando fome. A população brasileira, o cidadão brasileiro, não pode aceitar isso, e a gente está percebendo essa mudança na população. Ô João Batista, essa questão da incerteza, esse momento incerto, atrapalha algumas negociações da categoria metalúrgica? Atrapalha e muito. E, lamentavelmente, tem alguns empresários que usam esse momento para tentar tirar alguma vantagem. Isso não é correto, né? Uhum. Mas o cenário, de fato, é preocupante, como o Gilberto Ratinho falou, mas essa fumaça, no primeiro momento, efetivamente, tem muita preocupação no mercado. Notadamente, no mercado, no agronegócio,
no perecível de forma geral, né? Carne, frutas, legumes, a preocupação é maior. Porque você vai discutir o aço, por exemplo. O aço já era taxado, mas você vai discutir o aço. Mas o aço dá para segurar uma semana, 15 dias, 20 dias. O agro não tem como, a fruta não tem como. Você tem que sair, tem prazo para chegar lá, não tem jeito. E aí, Léo, nessa taxação que ele está fazendo, na verdade, ele está taxando o americano, né? Porque o nosso grande problema é o volume de produção que a gente manda para lá, né? Mas ele está taxando o americano. Nós vamos sofrer com o volume aqui. Você tem que redistribuir isso que vai sobrar, ou para o mercado interno ou para novos mercados, que não é tarefa fácil para você fazer da noite para o dia. É possível, o Brasil está criando novos mercados? Está. Mas não seria o estalo dele e criou outro mercado. Verdade. Né? É tanto que o mercado interno também não consegue absorver. Mas quando tu exporta e que o Trump taxa em 50%, ele está taxando o americano, esse 50%. Tá certo? Se o produto custa 100 aqui, quando chega na alfândega vira 150, o 50 é por conta do americano. Nós vamos sofrer com a quantidade aqui. Esse é o grande problema. Então ele está sendo pressionado tudo que é ordem. Agora, essa postura dele de dizer numa carta que ou anistia o Bolsonaro, ou o Brasil vai sofrer com essas taxações, isso é muito ruim. Pior ainda, Léo, você tem um parlamentar brasileiro, parlamentares brasileiros, que se diz patriota, que sai daqui, pede licença da Câmara e vai para os Estados Unidos fazer lobby contra o país dele, contra o povo. Não é contra o presidente da República, é contra o povo. Como é que pode ser patriota e ir lá, em nome do pai ou da família, ele fazer um lobby para prejudicar o Brasil? Isso é muito ruim. Não dá para você entender um treco desse. E difícil de entender isso. E mais difícil ainda de entender alguém que bate palma, alguém que apoia. E tem muito, né? E tem muito. Porque assim, Léo, eles dizem que vivem numa democracia, principalmente numa ditadura, principalmente de toga. Olha a contradição muito rapidamente. Eles dizem que em 64 não teve ditadura. Eles falam isso, né? Mas em 64, no dia, efetivamente, não morreu ninguém. No dia do golpe, 31 de março. Durante o processo em curso até 85, aí sim, morte, prisão arbitrária, choque elétrico, perseguição. Por aí, perseguição. O camarada foi pego em casa pelo exército, nunca mais voltou, né? Então tem tudo isso. E não foi ditadura na cabeça deles. Agora eles estão vivendo uma ditadura na cabeça deles. Só que o camarada está preso em casa. Olha a diferença. Lá não tinha ditadura, mas era torturado e morto. Aqui, na cabeça dele, tem ditadura e o cara está preso em casa. Tem contradição no negócio. E tem gente que bate palma por treco desse, não dá para entender. É muito ruim isso. Verdade. Quero agradecer muito aqui a participação, a presença de vocês. Gilberto Almazan, o Ratinho, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Muito obrigado. Até uma próxima. Aí, até a próxima. E você também, João Batista, que é diretor lá do sindicato. Obrigado pela participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço e muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Tá certo. Então, gente, termina aqui mais um podcast Roda de Amigos, hoje com os amigos lá do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Até uma próxima.